Olá, Aline, tudo bem? Parabéns! Primeiro, parabéns por você ter voltado para o seu sonho. Vem cá. Posso fazer uma pergunta? Suponha que determinada lei X seja declarada inconstitucional pelo STF em sede de uma ADI, tá? Vamos imaginar. E que a lei Y possua em todos os seus dispositivos a validade na tal lei X, que o STF declarou inconstitucional. É correto afirmar a respeito de tal situação que, letra A, a aplicação da teoria da inconstitucionalidade por arrastamento ou atração não é aplicada no sistema de constitucionalidade brasileiro, de modo que a lei Y não sofrerá nenhum efeito? Incorreto, nós sabemos que é aplicada sim essa do arrastamento. B, a proibição ao atalhamento constitucional impede que atos públicos ou privados driblem o controle de constitucionalidade que obrigatoriamente deve haver, fazendo assim que a lei Y não seja atingida. O que é proibição ao atalhamento constitucional? Não é aplicado nesse caso, apaga. C. Vige o princípio da parcialidade, pelo qual o STF pode declarar apenas parte da lei inconstitucional, expurgando uma palavra ou frase do texto que torna a lei Y, portanto, igualmente inconstitucional. Não é este o fundamento, né? Não é a declaração parcial de inconstitucionalidade que pode fundamentar esse efeito cascata, né? Então, vamos apagar a letra C. D. O efeito cascata ou dominó da declaração de inconstitucionalidade da lei X, o efeito cascata ou dominó da declaração de inconstitucionalidade da lei X se estende à lei Y, que é atingida pela declaração de inconstitucionalidade, mesmo que ela não tenha sido citada por expresso na petição inicial. Perfeita a letra D. Eu já resolvi essa questão. Só vou ler aí. O STF pode reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo não a nulificar, o que significa que declarando a lei X inconstitucional, a Y pode produzir os efeitos? Não, apaga. Vamos ver o comentário mais comentado da correta, que seria a lei D. Eu acho que eu já li esses comentários, mas como eu estou estudando pela repetição, letra D, o STF considera que o controle de constitucionalidade concentrado tem causa de pedir aberta, de sorte que pode ser objeto de ação qualquer norma que tenha relação com o tema, ainda que não mencionada na inicial. Eu vou continuar fazendo a questão aqui, ó. Vou ler a 38 agora, rapidinho. E até a 39 no mesmo áudio, ver se consigo gravar rapidinho. 38. Considere a seguinte situação hipotética. O edital de licitação na modalidade concorrência é publicado pela Prefeitura Municipal, contendo cláusula que viola claramente o princípio da igualdade constante da Constituição Federal, criando diferenças prejudiciais a certas classes de licitantes, como micro e pequenas empresas. Em termos de controle concentrado de constitucionalidade, considerando que os demais requisitos cabíveis foram preenchidos, é correto afirmar que cabe, no caso em tela 1, se tem lá um edital de licitação publicado, violando o princípio da igualdade da Constituição Federal, o que pode entrar? Uma DPF. Deixa eu falar, não cabe ação direta de inconstitucionalidade de ato normativo municipal, lembra? Então você já esquece a B, a declaratória tão pouco que uma face da outra. Por omissão também não, porque está ofendendo, né? E a direta de inconstitucionalidade interventiva também não. Só pode ser a DPF, né? Sim, é isso mesmo, é a DPF. Vamos ver só rapidamente o comentário da letra A dos nossos queridos Lucas CDP. A DPF tem por objeto
evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de atos normativos ou não. Então, a DPF tem por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de atos normativos ou não. A. De efeitos concretos ou singulares, incluindo decisões judiciais. B. Pré-constitucionais. C. Já revogados. Qualifica-se igualmente como um instrumento idôneo e apto a viabilizar a concretização das políticas públicas quando previstas na Constituição Federal e venham a ser descumpridas, total ou parcialmente, pelas instâncias governamentais destinatárias do comando inscrito no próprio texto constitucional. Esse foi o entendimento da DPF 45. Qual que é o objeto da DPF, candidata Aline? Evitar ou reparar. Ação de descumprimento de preceito fundamental busca evitar ou reparar a lesão a preceito fundamental. A DPF evita ou busca reparar uma lesão a um preceito fundamental resultante de atos normativos ou não. De efeitos concretos ou singulares, esses atos, incluindo decisões judiciais, foi entendido na DPF 101, pré-constitucionais e já revogados, que foi entendimento na ADPF 33, inclusive atos já revogados. Qualifica-se igualmente como um instrumento idôneo e apto a viabilizar a concretização das políticas públicas quando previstas na Constituição Federal, venham a ser descumpridas total ou parcialmente pelas instâncias governamentais destinatárias do comando inscrito no próprio texto constitucional. Deixa eu falar uma coisa. A ADPF, ela é um instrumento bivalente. O que seria? Ora revestido de caráter processual autônomo, uma arguição autônoma, cabível para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público, que não o veto do chefe do executivo a projeto de lei. O enunciado de súmula persuasiva também, a DPF 80, proposta de emenda condicional, lei orçamentária de eficácia exaurida, enunciado de súmula vinculante, ato regulamentar que produz ofensa reflexa ao texto constitucional, ora equivalendo-se de um incidente processual de inconstitucionalidade à arguição incidental cabível quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição, hipótese em que um dos legitimados ativos apresenta ao STF uma relevante controvérsia constitucional já ajuizada no âmbito do controle concreto de constitucionalidade, de modo a cindir a questão constitucional das demais suscitadas pelas partes no processo originário e, com isso, antecipar o pronunciamento do tema, toda vez que considera revestido de relevância geral. Trata-se o caso em testilha de ato administrativo que produz ofensa direta ao preceito fundamental, visto que viola o princípio da igualdade, ensejando o cabimento da DPF. Deixa eu falar, fiquei confusa. O que significa enunciado de súmula? Olha, deixa eu falar uma coisa. Uma dica muito interessante. Ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. ADC só federal. ADI, a de lei ou ato normativo federal, é estadual. E a DPF, lei ou ato normativo federal, estadual e municipal. Agora deixa eu falar uma coisa. ADC só federal, ADI federal e estadual e a DPF federal, estadual e municipal. A minha dúvida ficou assim. A DPF tem por objeto avisar lesão ao preceito fundamental resultante de atos normativos ou não, a efeitos concretos ou singulares, incluindo decisões judiciais pré-constitucionais e já revogados. Qualifica-se igualmente como instrumento idôneo apto a viabilizar a concretização de políticas públicas quando previstas na Constituição Federal, venham a ser descumpridas total ou parcialmente pelas instâncias governamentais destinatárias do comando inscrito no próprio texto constitucional. É um instrumento bivalente. Ora revestindo de caráter processual autônomo,
Então, ele é a DPF pode ser um processo autônomo, sozinha, e a DPF pode ser um incidente processual, sozinha ou um incidente. Como que eu vou entrar com uma DPF sozinha? Quando eu quiser que evite a reparação, evite lesão a um preceito fundamental ou repare a lesão a um preceito fundamental de um ato do poder público, que não seja o veto do chefe, né, do poder executivo. Por exemplo, a DPF contra o enunciado de súmula persuasiva, cabe a DPF contra emenda constitucional? Pergunta. Cabe a DPF contra emenda constitucional? No entendimento do STF, acerca do cabimento da DPF, deixa eu ver, né? Vou revogar, né? Cabimento de ADPF. Para que fazer um texto tão grande? Né? Porque aqui eu não estou conseguindo entender se aqui o enunciado de súmula persuasiva, proposta de emenda constitucional, lei orçamentária, cabe a DPF contra a súmula. Cabe a DPF contra a súmula. Não cabe a DPF contra a súmula. Não cabe a DPF contra a súmula. Esse é o entendimento do ministro César Paluso na súmula 365. A DPF. Cabe a DPF contra a súmula? Não cabe a DPF contra súmula. Também não cabe a DPF contra a decisão transitada em julgado. Esse é o entendimento aqui do dizer direito, que eu estou lendo aqui no computador. Então, para você ficar claro, ela pode ser um instrumento autônomo, posso entrar com uma DPF sozinha, posso entrar como ela um incidente de um processo que já existe aqui, certo? Aqui eu não entendi, nessa parte assim, enunciado de súmula. É possível a DPF contra a súmula vinculante? Comum ou vinculante? Não cabe a DPF nem contra a súmula e nem não cabe a DPF contra, mas aqui o raciocínio entendi. Não cabe a DPF contra, mas não cabe a DPF contra, mas você vai entrar exatamente contra quem está contra a DPF, a súmula, entendeu? Harmonia. Querida Aline, candidata Aline, eu vou fazer uma pergunta agora, excelência. Sim. Candidata Aline, cabe a DPF contra a súmula? Excelência. Depende, calma. Você não vai entrar com uma DPF contra uma súmula diretamente, contra aquela súmula. Você vai entrar contra a pessoa que está contra aquela súmula. Entendeu? Por isso que está escrito assim, é um instrumento bivalente, ora revestido de caráter processual autônomo, arguição autônoma, cabível para evitar a reparação a preceito fundamental resultante de ato do poder público, que não o veto do chefe do poder executivo. O enunciado de súmula persuasiva, então, que não seja o chefe, olha aqui o português, né? Como tem que ler várias vezes. O que é o ADPF? Ação de descumprimento de preceito fundamental, né? A ação de descumprimento de preceito fundamental, você vai entrar com uma ação contra alguém que está descumprindo um preceito fundamental. Certo? Qual que é a lei que regulamenta a DPF? Lei. É a Lei 9882 de 99, que dispõe sobre o processo de julgamento de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que vai acontecer? Tem alguém descumprindo um preceito fundamental, desde que não seja contra, né? Você não pode entrar contra o chefe do executivo, você não pode entrar contra o enunciado da súmula.
Você tem que entrar a favor do enunciado da súmula. Se o prefeito, que você está nesse exemplo dessa questão, por exemplo, essa questão está falando assim, o edital de licitação. Esse edital está contrariando uma súmula, entendeu? Aí você pode entrar com uma DPF, que aqui está falando assim, um instrumento bivalente, ora de caráter processual autônomo ou arguição autônoma, cabível para evitar ou reparar a lesão ao preceito fundamental resultante de ato do poder público, que não o veto do chefe do Poder Executivo ao projeto de lei. O enunciado de súmula persuasiva, então vai lá, a DPF 80. Veja a DPF 80. Veja a DPF 80 para ficar mais claro, né? O que está querendo dizer? Que você não pode entrar com uma súmula. Aqui, ó. Aqui. É possível, em tese, que seja proposta uma DPF contra uma decisão judicial? Sim, porque o artigo 1º da Lei 9882 fala que a DPF será proposta perante o STF e tem por objeto evitar ou reparar lesão ao preceito fundamental resultante de ato do poder público. Quando a lei fala em ato do poder público, não abrange apenas atos normativos, mas também outros atos do poder público, como decisão judicial. Nesse sentido, a arguição de descumprimento de preceito fundamental foi concebida pela Lei 9882 de 99 para servir como instrumento de integração entre os modelos difuso e concentrado de controle de constitucionalidade, viabilizando que atos estatais antes suscetíveis de apreciação direta pelo STF, tais como normas pré-constitucionais ou mesmo decisões judiciais atentatórias a cláusulas fundamentais de ordem constitucional, viessem a figurar como objeto de controle em processo objetivo. Então, é possível que... Outra pergunta. Então, uma pergunta assim, candidata Aline, é possível a DPF contra uma decisão judicial? Você está lá na prova oral agora, nesse momento. Estou agora na prova oral. Candidata Aline, é possível ajuizar uma DPF contra uma decisão judicial? Sim, excelência. Por entendimento do ministro Teori Zavascki. Sim. Todo ato do poder público que viole para evitar ou reparar a lesão a um preceito fundamental, sim, claro, se o juiz tiver uma decisão violando, eu posso ingressar com uma ADPF contra uma decisão da Ana Rita. Posso entrar com uma DPF contra uma decisão do Renan Zanetti. Posso entrar com uma DPF contra o José Alfredo. Vamos anotar rapidinho. Posso entrar com uma ADPF contra decisão de um juiz da Ana Rita, Zé Alfredo, né? Exemplo, ação da Márcia, que a casa é ou não é impenhorável bem de família? Exemplo, bem de família. Se tiver lá na Constituição que é bem de família, a DPF na Ana Rita. Ok? Opção 1. Outra pergunta, candidata Aline. É possível que seja proposta uma DPF contra uma decisão judicial, mesmo que já tenha havido trânsito em julgado? Não. Eu já não posso mais, porque já transitou em julgado. Não no caso da Márcia, não posso entrar exatamente contra uma decisão com uma DPF, com uma decisão que já transitou em julgado. Não no caso da Márcia, que já transitou em julgado. Tanto é que o conseguiu com uma rescisória, né? A Márcia já transitou em julgado, então não cabe a DPF se a decisão judicial já tiver transitado em julgado. Candidata Aline, cabe a DPF contra a decisão judicial? Sim. Candidata Aline, cabe a DPF contra a decisão judicial transitada em julgado? Não cabe a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, contra a decisão judicial transitada em julgado. Esse instituto de controle concentrado de constitucionalidade não tem função de desconstituir a coisa julgada. Isso é muito sério. Ai, candidata Aline, é possível que seja proposta uma DPF contra uma súmula vinculante ou uma súmula comum? Não, é essa a questão.
Isso que a questão está falando, não é possível a arguição de descumprimento de preceito fundamental, não é a via adequada para se obter a interpretação, revisão ou cancelamento da súmula vinculante. O que você pode entrar é contra a pessoa que está contra a súmula, né? Por exemplo, cai assim nas provas, vai cair uma frase falando assim: é possível, vírgula, mediante o ajuizamento de ADPF, de arguição de descumprimento de preceito fundamental, a revisão, cancelamento ou interpretação conforme a Constituição de súmula vinculante. Não, errado, isso é errado, tá? Então, eu acho que para a questão tá ótimo, podemos pôr pause, mas não, vamos terminar. Então, não cabe a DPF contra o enunciado de súmula, contra proposta de emenda constitucional, ADPF 43, ADPF 43, contra proposta de emenda constitucional, né? Por que não cabe a DPF contra uma súmula, por exemplo? Isso foi feito na DPF 80. Porque é o seguinte, o enunciado da súmula, indicado como ato lesivo ao preceito fundamental, não consubstancia ato do poder público, porque a DPF é cabível contra ato do poder público. Súmula é ato do poder público? Não. Porém, então, somente a expressão de entendimento de reiterados deles mesmos. Então, não é um ato do poder público. Uma súmula não é um ato do poder público. Olha o aprofundamento do porquê que não cabe a DPF contra a súmula. Porque cabe a DPF contra, nós já falamos, atos do poder público. Então, um enunciado de súmula não é bem atos do poder público, não é considerado atos do poder público. Por quê? Porque eles são apenas decisões reiteradas deles mesmos, as súmulas, tá? Os enunciados são passíveis de revisão paulatina, é um meio específico, né? A arguição de descumprimento de preceito fundamental não é adequada para essa finalidade, para a revisão de súmula. A DPF contra proposta de emenda constitucional, cabe, candidata Aline? Cabe a DPF contra a proposta de emenda constitucional? Não, excelência. Sabe por quê? Porque é o seguinte, muito simples. A Lei 9882 de 99, que trata da ação de descumprimento de preceito fundamental, estabelece que esta ação deve recair sobre ato do poder público, não mais suscetível de alterações, ou seja, transitado em julgado. Essa lei não está suscetível de alteração. É com atos do poder público não mais suscetível de alteração, ou seja, ato do poder público finalizado. A proposta de emenda à Constituição não se insere, a PEC, não se insere na condição de ato do poder público, pronto e acabado, que seria um ato finalizado. Porque ainda não terminou o ciclo de formação da PEC, então não é um ato do poder público finalizado. Ademais, o STF tem sinalizado no sentido de que a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, veio completar o sistema de controle objetivo de constitucionalidade. Assim, a impugnação de um ato com tramitação ainda em aberto seria controle preventivo, não objetivo, né? Possui uma nítida feição de controle preventivo e abstrato de constitucionalidade, o qual não se encontra suporte na norma da lei, da DPF. Então, vamos ler o artigo 1º, né? A DPF será proposta perante o STF e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito resultante de ato do poder público. Então, vamos lá, enunciado de súmula não é ato do poder público. Acabado, são decisões reiteradas dos próprios ministros. O enunciado de súmula persuasiva também não é ato do poder público, são enunciados dele mesmo. Proposta de emenda constitucional não é ato do poder público, porque nem virou, na verdade, não está nem acabado,
não está nem publicado, não é nem seria um ato do poder público. O que mais? Proposta de emenda não cabe, a DPF contra a proposta de emenda, porque não é um ato do poder público. Ainda vai alterar, vai aprovar, nem terminou. A lei orçamentária de eficácia exaurida, a DPF 49. A DPF 49. Lei orçamentária de eficácia exaurida. O que seria isso? Cabe à DPF, candidata Aline, contra a lei orçamentária de eficácia exaurida? Olha, deixa eu falar um negócio. A DPF 49. Na DPF 49, que está na STF, inclusive, vamos achar. DPF 49. O fundamento vai estar o seguinte. A presente, foi um julgamento que teve, tá? Em 2008. Apresente a DPF, apresente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, conforme afirmado pelo autor, tem o objetivo de ato do Poder Legislativo do Piauí, que teria sido uma lei orçamentária de eficácia exaurida do Piauí. Alterando a proposta de lei orçamentária, anulou despesa de serviço da dívida do Estado constitucionalmente protegida e interferiu na atuação administrativa. Pede, assim, que sejam declaradas inconstitucionais as emendas apresentadas relativa à lei orçamentária daquela do Piauí. Ordenação somente para o período na qual no caso, a lei orçamentária era impugnada, relativo de ter eficácia exaurida de natureza histórica. Nesse caso, incide a mesma orientação em relação à ADI, no sentido de restar prejudicada a demanda, quando não mais estiver em vigor a lei ou ato normativo do poder público, do poder impugnado. Não está mais em vigor, eficácia exaurida, quer dizer que não está mais em vigor. Então, não cabe a DPF. Foi isso que eles falaram, né? Enunciados a gente sabe que não cabe. A DPF 128, provavelmente é o mesmo entendimento. A DPF 128, lógico que é o mesmo entendimento, gente. Resumindo, o pedido da DPF para que seja dada interpretação no sentido excepcional. 128. Nossa, ainda não julgou? Olha, ainda não julgou. Enfim, tem muita coisa sobre a DPF, né? Então, você pode entrar diretamente, exceto nesses casos. A DPF 55. O que é a DPF 55? A DPF 55. A DPF 55 podia ser mais simples para a gente entender. Decisão, relatório, cuida-se de ADPF ajuizada pela Confederação, requerendo seja determinado no de trabalho, analisar isso. Alega que, em soma de várias procuradoria, ostenta, fato que há. Passo a examinar cabimento, fazendo deparo-me como um obstáculo ao seu conhecimento. O arguente não indicou de forma precisa e delimitada quais os atos que estariam aqui questionados. Limitou-se a dizer que os atos oficiais que estão sendo impugnados nessa arguição são todos aqueles que estribados ou não na portaria tal, que regulam e tal. No mais, afirmou o objeto da DPF, não sei o que. Fixação de condições. Enfim, nossa, uma canseira, não quero nem ler. Incidente parará quando for relevante o fundamento da controvérsia. E agora, essa é autônoma e também pode ser ingressar com uma DPF
como um incidente processual. Quando já tem uma ação rolando, você entra com um incidente processual. Quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre a lei ou ato normativo federal, estadual, municipal, incluídos anteriores à Constituição. Hipótese em que um dos legitimados ativos apresenta ao STF uma relevante controvérsia constitucional já ajuizada no âmbito do controle concreto de constitucionalidade, de modo a cindir a questão constitucional das demais suscitadas pela parte do processo judiciário e, com isso, antecipar o pronunciamento do tema, toda vez que considera revestido de relevância geral. E chega. Essa questão demorei muito.